Vamos dar as boas-vindas para o nosso queridíssimo Leandro Megna, que vem chegando aí o monstro sagrado. Fala, mano, você tá bom? Beleza, mano? Mais um dia, estamos aí, eu, Marcos Toledo e o meu querido amigo Leandro Megna, para fazer um balanço sobre o que aconteceu nos últimos dias no nosso Brasil varonil e, enfim, comentar com os nossos pitacos humildes. E vamos lá então, né, gente? Hoje, o assunto que eu escolhi nessa primeira parte da nossa live para falar um pouquinho, né, é aquela situação que vocês devem ter visto dos bloqueios feitos determinados. Ih, cortou. Federal, o Alexandre de Moraes. Tá sem som, Leandro? Não, cortou, mas voltou. O que foi? Cortou, mas voltou. Ah, tá. E você tá muito baixo a voz pra mim, muito baixo mesmo, assim, não sei se... Vamos ver. Continua muito baixo. Bom. E o meu volume aqui tá no máximo. Fala aí, Tá no alguma máximo? coisa. Como é que tá agora? Continua abaixo? O meu volume tá no máximo, mas tá muito baixo. Não tô te ouvindo bem. Eu acho que tá ficando baixo na gravação, entendeu? Bom, pera aí, então. Não sei nem o que eu faço aqui. O pessoal que tá assistindo aí, se puder falar como é que tá a voz do Leandro, se tá normal. Se tiver normal, a gente segue. Fala aí, como é que tá? Porque tá baixo pra mim só. Como é que tá funcionando minha voz aí pra vocês? Dá pra ouvir a Isabela. Bom, quer começar? Bom, vamos começar. Quando você for falar, aí eu pego meu fone. Então, a nossa ideia aqui, primeiro nesse primeiro momento, é falar um pouquinho sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes em pedir não apenas o bloqueio das contas, né, de uma série de redes sociais de apoiadores do Bolsonaro que estão sendo investigados no inquérito das fake news e dos movimentos, né, antidemocráticos, né, como está sendo chamado, mas a extensão dessa decisão para a jurisdição internacional. Então, o que aconteceu para quem está por fora aí? Alguns dias atrás, na semana passada, na semana agora retrasada, né, se o domingo é o primeiro dia da semana, o ministro, né, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão das contas de 16 pessoas, entre eles aquela Sarah Winter, o famoso velho da van, né, e alguns outros conhecidos blogueiros, políticos, assessores de políticos, entre outros, por estarem, né, usando as suas redes sociais para disseminar discurso de ódio e para organizar e fomentar protestos antidemocráticos, atos antidemocráticos, comentários antidemocráticos no sentido de pedir o fechamento do STF, entre outras coisas. Eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu, estou dizendo que foi isso que o ministro alegou para pedir o bloqueio das contas. Bem, o Facebook e o Twitter de pronto atenderam à decisão, porém disseram que iriam recorrer no próprio STF, né? Foi a decisão de um ministro enquanto relator do inquérito, né? Relator do inquérito, e a ideia era recorrer para o plenário do STF. Os 12 ministros iam decidir, os 11 ministros iam decidir se a decisão do Alexandre de Moraes valeu, se ela foi legítima, se ela foi boa, enfim. O problema é que os caras espertinhos, né, tiveram essa decisão atendida pelo Twitter, pelo Facebook, tiveram suas contas bloqueadas e aí modificaram, né, ou criaram novas contas ou fizeram modificações do registro, depende, aconteceu os dois casos, tá? Do registro da conta para fora do Brasil e continuaram
postando seus conteúdos mais ou menos da mesma forma, de certa forma assim, sabotando, passando a perna na decisão do STF. O que fez o Alexandre de Moraes foi lá e determinou para as redes sociais, para as empresas, que estendessem o bloqueio também para o alcance fora do Brasil. O que foi aceito pelo Twitter, mas que também se manifestou na hora dizendo que eles iriam respeitar a decisão do ministro, mas que aquilo era inadmissível e também iriam recorrer. O Facebook bateu a perna, falou, não vou fazer isso, mas aí o Alexandre de Moraes aumentou vezes 5 a multa diária pelo não cumprimento da decisão. E aí o Facebook resolveu voltar atrás no dia seguinte, né, que foi ontem, resolveu bloquear também. E é como tá nesse momento. As contas desses 16 personagens aí estão bloqueadas tanto para efeitos brasileiros quanto para efeitos internacionais, o que gera uma série de problemas, de questões aí que a gente precisa pensar. Primeira coisa que eu quero explicar com relação a isso, é algo que vai para além do caso, que gira em torno de toda essa questão. Que eu acho que é importante a gente discutir um pouquinho, principalmente para quem não é do direito, etc. Que é como funciona a questão de conflitos entre direitos fundamentais, que é o que está rolando aqui, certo? Diferente do que muita gente pensa, essas decisões judiciais com relação à garantia de direitos fundamentais geralmente não é tão simples quanto está determinado na letra fria da lei, tem que cumprir X ou Y. Porque quando se trata de direitos fundamentais, são direitos que geralmente não são extremamente concretos e tão fácil de se garantir no plano concreto. Porque geralmente quando esses direitos fundamentais são colocados em risco, é na contramão de algum outro direito fundamental. Por exemplo, aqui a gente tem qual situação? O direito à liberdade de expressão, que é garantido na Constituição, certo? No artigo 5º, no inciso 4º, né, que fala que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato, contra a ideia da defesa do Estado Democrático de Direito, né, a ideia de que o discurso de ódio agrediria a dignidade da pessoa humana, da pessoa que é vítima daquele tipo de ataque e etc. Nós temos aqui duas formas de direitos fundamentais em choque. Quando isso acontece, o que o juiz geralmente precisa fazer? Ele precisa fazer um trabalho que a gente chama de sopesamento de direitos fundamentais, em que ele vai olhar os dois direitos que estão em conflito, analisar a situação concreta e tomar uma decisão. Qual dos direitos deve prevalecer sobre o outro por ser considerado mais sagrado naquele contexto, mais importante, e por isso se decidir abrir mão, naquele contexto, da garantia de um direito fundamental em função do outro. É assim que funciona. Ou seja, a ideia que a gente já discutiu aqui várias vezes, que a gente já falou na aula passada, né? Na live passada, né? Acaba sendo uma aula. Para mim é uma aula toda semana, assim, de ouvir o Leandro, etc. E os comentários da galera aí, né? Mas é bem por aí mesmo. Mas na semana passada que a gente comentou, e em várias outras situações, que os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Né? Eles não são absolutos, eles, em cada situação, eles podem ser, né, sopesados, mitigados, dependendo muito do contexto, né? Essa questão. Então, primeira coisa era explicar isso. Na sequência, o grande ponto é o que significa essa decisão do Alexandre de Moraes no âmbito internacional. A gente tem aqui dois problemas que muita gente está discutindo. O Leonel já viu uma caneta, já está querendo brincar. Duas coisas que ele adora, caneta e tampinha de garrafa. Ele fica maluco. Então, o segundo ponto dessa decisão é o seguinte. Está se falando muito a respeito do que significam essas duas decisões do Alexandre de Moraes, tanto a que bloqueou as contas de começo, quanto agora essa da extensão da decisão para o plano internacional, pelos seguintes motivos. Primeiramente, bloquear a conta inteira de uma pessoa por causa de coisas que ela falou, e principalmente aqui está o mais importante,
pelo perigo dela continuar falando, pelo perigo... Deixa eu pegar o gato que ele tá... Pelo perigo... Não adianta você chorar. Pelo perigo dela continuar expressando ameaças e etc., é algo bastante delicado e problemático. Primeiro porque você está determinando que todo o direito à expressão daquela pessoa deve ser cerceado em virtude do que ela fez e censurando as outras informações, conteúdos, elementos que estavam vinculados àquela conta e que não eram, sob hipótese alguma, indício de crime. Então veja só, você ao bloquear o perfil inteiro, ao invés de, por exemplo, mandar derrubar este post, esse tweet, aquele ali, específico, que especificamente... Leonel tá querendo sabotar a live hoje. Que especificamente feriram um determinado direito e vão ser investigados, é uma coisa. Agora, você bloquear o perfil inteiro brinca muito com um risco, que é o risco da censura, primeira coisa, né? A ideia de não me agrada, deu um indício de crime e por conta disso eu vou censurar completamente o direito à liberdade de expressão de manifestação. E segundo, você gera um perigo porque essa decisão ela vai flertar muito no liame, assim, no estreito limite do julgamento prévio. Ou seja, você está definindo que o cara pode cometer aquele crime amanhã se eu não suspender o direito dele de usar aquela conta. Então, isso nesse caso, por mais que seja agradável, a gente vê, né, pessoas que a gente não gosta, pessoas que a gente sabe que são perigos, sim, para a democracia brasileira, etc. e tal, pessoas que estão perigosamente, né, fomentando ódio por aí, etc. Por mais que soe agradável, né, ver que a justiça está indo atrás dessas pessoas e etc. E isso é muito bom, que elas sejam investigadas, etc., que as questões sejam esclarecidas. É extremamente perigoso, especialmente para a esquerda, que a gente caia na armadilha de achar que, independente do tipo de decisão, se ela foi prejudicial ao meu, aspas, inimigo, valeu, tá tudo certo, vamos apoiar essa decisão porque é para pegar fulano ou ciclano. A gente já discutiu isso quando a gente fez uma live, acho que foi a nossa segunda live, Leandro. Aliás, deixa eu comentar um negócio, essa live aqui é uma live importante. Sabe que live que é essa aqui, Leandro? Não, 10? É a nossa edição 10. Ó que 10. Ó que legal. É a nossa 10ª. O que foi? Eu só vou te isentar da culpa de as lives não estarem ainda no Instagram, porque eu estou te enrolando, não é por culpa minha, mas também muito menos por culpa sua, da edição das lives no canal. Então, logo eu vou terminar as edições e todas estarão lá, gente. Sim, exatamente. Daqui a pouco a gente vai conseguir regular tudo isso e vai dar certo. A gente vai devagarzinho, não tem pressa também, né? Bom, então, esse é o primeiro grande perigo. E essas decisões que estão sendo tomadas, muitas delas pela primeira vez, em virtude de crimes na internet serem uma novidade tão realmente recente, novidade nova, né? Que muitas vezes não existe. Não existe entendimento, não existe jurisprudência, não existe previsão legal, não existe sequer doutrina, né? Para a gente ter uma base em como decidir. Então, os juízes estão criando um direito da internet com as decisões que tomam, motivo pelo qual é extremamente importante a gente ficar de olho nos tipos de decisões que são criadas, porque esse tipo de decisão do Alexandre de Moraes gera um precedente, sim, para decisões futuras, e ela pode acabar se voltando contra qualquer um de nós. Hoje está indo contra alguém que a gente critica, amanhã pode estar indo contra alguém que a gente apoia, ou contra nós mesmos. Por isso, é uma questão que vai muito além de direita e esquerda, e muito mais complexo do que simplesmente estar defendendo essas pessoas. Velho da Van, o cara lá a Sarah Winter, o cara lá que tem o Edgar Corona, né, o empresário lá, né? E, enfim, vai muito para além disso.
Então, a segunda questão que eu queria falar, que é a primeira com relação a essa decisão do Alexandre de Moraes, é essa, gente. Muito cuidado. Essa ideia de cancelar o perfil inteiro em uma determinada rede social, em virtude de alguns comentários que foram feitos de parte das postagens, soa a censura e flerta com a possibilidade de um julgamento prévio. A ideia de você querer proteger a sociedade daquilo que alguém pode vir a fazer. E tem um limite muito sensível nisso, que é a ideia do eu estou supondo de maneira absolutamente arbitrária, porque eu conheço a pessoa e eu acho que ela vai gerar riscos, o que é extremamente inaceitável, com aquela ideia que fomenta as decisões liminares, certo? As decisões liminares, que é a ideia do claro perigo iminente, por exemplo, que a gente já discutiu aqui também, da prisão preventiva, da prisão temporária, né? Precisam haver evidências muito claras de que se aquela pessoa continuar exercendo o direito, por exemplo, o direito da liberdade, o direito de outra está em claro risco. Aqui não é o direito da liberdade, é o direito da liberdade de expressão e não de circulação, certo? Então precisa haver elementos muito concretos para definir que há um perigo para a sociedade que está em risco enquanto a conta dessas pessoas estiverem funcionando plenamente. Eu acho muito difícil a gente conseguir ver uma situação dessa forma, que realmente torne a decisão de um ministro inequívoca. Então, nesse sentido, a decisão do Alexandre de Moraes é extremamente problemática, extremamente questionável e muito provavelmente vai ser revista quando chegar lá a turma do STF para decidir sobre a decisão do Alexandre de Moraes. E aí o último ponto, né, para a gente encerrar essa questão, é o que aconteceu ontem e antes de ontem, que foi a determinação dele de fazer valer a determinação passada, não apenas para a jurisdição brasileira, mas também para o plano internacional. Cara, isso é uma coisa sem precedentes na jurisprudência brasileira. Da brasileira, tá? Na internacional tem casos. Mas é extremamente complicado, porque aí você está falando de um juiz que está tentando interferir em uma região fora da sua área de jurisdição. E existe um princípio no direito bastante basilar, bastante básico, né, que é base, que é a ideia do juiz natural. E para o juiz ser natural, ou seja, para aquele juiz ser competente para fazer aquele juízo, para decidir naquela determinada questão, é preciso que ele esteja atuando na sua área de jurisdição. Esse é um dos vários critérios que existem, que eu não preciso ficar aqui falando todos, até porque eu não vou lembrar todos, né, que faz tempo já. Mas a questão da área de jurisdição do juiz é um elemento fundamental para que as suas decisões sejam válidas, certo? Ou seja, quando um juiz toma uma decisão fora da sua área de jurisdição, mesmo que a decisão seja acertada, o que não parece ser o caso aqui, essa decisão é anulável. Essa decisão pode ser anulada. Então, a decisão do ministro Alexandre de Moraes tem um perigo bastante grande de gerar em si nulidades e criar mais uma situação perigosa. Quer dizer, o juiz de um determinado país pode, baseado no entendimento ou na própria lei desse país, fazer uma decisão ter efeito no direito de outro país. Não é assim que funciona. O que seria o adequado? Uma vez que se percebeu a sabotagem, né, que foi feita, o ministro tem que comunicar o governo do seu país, Brasil, Bolsonaro, para que o governo do seu país entre em contato com o governo do país em caso, só que dessa vez teria que ser todos os países do planeta Terra, e esses governantes desses países entram em contato com o judiciário do seu determinado país para que eles julguem aquela questão. Quando que isso vai acontecer? Nunca, nunca, porque todo o sistema judiciário do planeta já é extremamente onerado, já é extremamente pesado, não vai ficar perdendo tempo julgando em caráter de urgência decisões tomadas em outro país. Então essa questão simplesmente não tem solução enquanto a gente não tiver um marco global da internet. Leis internacionais que sejam acatadas pelo direito interno de cada país.
Então, o que está acontecendo? Em virtude da ausência de regulação, tanto internacional quanto nacional, os juízes estão tendo que fazer decisões freestyle. Eles estão tendo que tomar decisões baseado no crivo deles mesmos. Só que em situações como essa, a gente esperava que esses juízes, que esses ministros se baseassem naquilo que a gente tem de mais concreto para conseguir aproximar dessa situação em que não há base para se tomar decisão. Porque, caso contrário, a gente está fazendo exatamente tudo aquilo que a gente tanto criticou na Lava Jato. Por exemplo, resultado, a Lava Jato está sendo agora totalmente sabatinada, né? Está sendo completamente devassada para verificar-se as possibilidades de anulações das decisões da Lava Jato. E aguarde, que a gente ainda vai comentar isso aqui, porque vai acontecer. A gente vai ver decisões da Lava Jato muito provavelmente anuladas. E a gente vai comentar aqui. Então, da minha parte, era isso. A gente tem dois grandes perigos. O primeiro perigo é o perigo de se tomar decisões pensando num julgamento prévio e praticar censura para evitar a exposição, o risco de determinados direitos. E, em segundo, o perigo maior ainda de criar-se aqui um costume de interferência de um determinado juízo na jurisdição internacional, na jurisdição estrangeira, o que pode dar muito problema, inclusive para o STF, uma vez que os alvos dessas decisões podem entrar, por exemplo, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que pode condenar a decisão do Alexandre de Moraes, o que vai enfraquecer o STF como um todo, e veja só o perigo, fortalecer essa turma lazarenta. Então a gente tem muito o que se pensar, criticar, e na minha visão, o Alexandre de Moraes pisou bem fora, assim, meteu uma bola para fora e que, enfim, vai acabar gerando as consequências para ele nos próximos dias. Vamos aguardar e ver, né? Lê, quer comentar aí? Quero. Deixa eu ver se eu ainda não estou te ouvindo bem. Você sabe que quando saiu essa decisão do Alexandre de Moraes, eu comentei com algumas pessoas justamente esse aspecto, né? De que é um caso de censura prévia. E eu lembro que eu comentei exatamente esse ponto de você censurar a conta toda e não somente aquelas postagens que feriam o direito, né? E aí tem alguns pontos que eu até anotei aqui que eu queria comentar, que é o seguinte: uma solução que o próprio Facebook deu pro STF era, ao invés de bloquear a conta, que muitas delas estavam baseadas nos Estados Unidos, a proposta era que se bloqueasse o acesso a essas postagens por IPs brasileiros. Então, assim, você censuraria não o que o cara está falando, mas quem poderia ler, né? Que era uma possibilidade. A gente sabe, obviamente, que grande parte do público dessas 16 pessoas, né, é de brasileiros. Então, quando você impede que essas informações cheguem, não que elas sejam publicadas, elas podem ser publicadas, só que elas não vão ser lidas por brasileiros, né? Essa foi a solução que o próprio Facebook deu, que seria uma maneira de você impedir justamente essa tentativa de interferência numa jurisdição além do juiz, né? E um outro ponto que eu queria comentar é o seguinte: eu assisti a uma live nessa semana do Reinaldo Azevedo, né? O Reinaldo Azevedo, a gente pode ter, eu tenho um monte de ressalvas. Não, virou o queridinho da esquerda, né? Então, ele virou o queridinho da esquerda, mas acontece que ele é polemista. O ponto é esse: ele é um polemista, ele quer polemizar e tal, e agora, né, ele não tem mais o Lula para polemizar, ele vai polemizar com o Bolsonaro, ele vive disso, né? E ele tocou num ponto muito interessante, e legal você ter falado da Lava Jato, que era o seguinte: ele falou, a Lava Jato demonizou o parlamento. Então, desde quando a Lava Jato foi instituída, as pessoas passaram a acreditar
que o parlamento, o poder legislativo, era completamente ocupado por bandidos, né? Não que esteja muito longe disso, mas o problema maior é que você leva a o problema maior é que você leva a um descrédito, né? Você leva a um descrédito do sistema judiciário. Você leva a um descrédito do poder legislativo, e essa é uma das condições que nos levou à situação em que a gente está hoje. Essa ideia de que é possível a gente ter um governo direto. Nada mais claro do que a gente olhar, por exemplo, aquele grupo de bolsonaristas na frente do Palácio da Alvorada, esperando para falar com o presidente, para pedir ajuda diretamente ao presidente, né? É a ideia de que é possível ter uma governança direta sem o poder legislativo, e o Reinaldo Azevedo ele atribui essa visão, em grande parte, à ideia de que a Lava Jato, em especial, demonizou o sistema legislativo brasileiro, né? E pôs em descrédito o sistema legislativo brasileiro. Boa. É isso aí, cara. Esses são os riscos, e esses caras sabem, não é uma coisa que é à toa. Eles estão usando isso como estratégia, inclusive eles estão falando disso. Aquele que é um do mais pateta de todos lá, como é que ele chama? Tem o nome dele aqui, Bernardo Custer, né? Aquele que é super, fica gritando assim, que é um cavaleiro cruzado e tal, e que por mais patético que seja, né, é alguém que tem muita influência. Ele já comentou que a estratégia é essa, que a estratégia é levar para a questão para órgãos internacionais com o objetivo de descreditar a decisão do Alexandre de Moraes, e com isso todas as suas decisões. Porque a partir do momento que uma decisão do STF é condenada por um órgão internacional de direitos humanos, passa a se pensar, e as outras decisões, entendeu? Se aparentemente essa corte não tem competência para tomar decisões adequadas no plano de direitos humanos, e as outras decisões contra nós? E essa própria investigação contra nós, ela não é inquisitória na sua origem, etc e tal? Nós não temos, na verdade, exatamente o que nós estamos criticando, um STF censor, um STF, né, persecutório e etc. Enfim, então são coisas para se levar bastante a sério, né? Em virtude dos efeitos que isso pode ter, ainda mais porque o Alexandre de Moraes, como vocês sabem, é o ministro mais recente do STF, ele já fez parte de outras decisões polêmicas, e ele já vinha de uma carreira política bastante criticada, né, como secretário de Segurança Pública do governo do estado de São Paulo, antes de ascender ao cargo como ministro da Justiça, né? Então, a gente fica aí de olho, né? Bom, só acrescentar é isso aí. Uma outra coisinha, ô Marcos. Então, essa live do Reinaldo Azevedo ia muito nesse sentido de mostrar como a imprensa comprou essa ideia da Lava Jato de que o sistema legislativo brasileiro é um sistema corrompido por natureza e tudo mais, né? E que isso levou à situação que a gente está hoje, de uma ideia de que é possível uma democracia direta. Quando a gente olha, por exemplo, aquelas pessoas que estão conversando com o presidente na porta do Palácio da Alvorada, elas falam assim, presidente, você tem que ver sobre os comerciantes lá do Mato Grosso do Sul. Então são demandas extremamente específicas, como se o presidente pudesse dar conta disso. E aí, hoje, a gente passa por um processo muito parecido em relação ao sistema judiciário, né? De colocar em xeque as decisões do sistema judiciário. Porém, hoje, a gente vê uma imprensa bastante renitente em aceitar comprar essa briga. Então, a gente vê que, por exemplo, principalmente a Rede Globo não está na mesma pegada que ela estava em relação à Lava Jato, de dizer que, de fato, a decisão do juiz é problemática, a decisão do ministro é problemática. A gente vê que a imprensa está oscilando, ela não comprou essa narrativa
de que o sistema judiciário é corrompido, assim como ela comprou essa narrativa em relação ao sistema legislativo na época da Lava Jato. Pois é, então, exatamente. Bom, a gente está bem no meio do tempo agora, Lê, a gente está uns 30 minutos, antes de passar então para o segundo bloco, né, para a segunda parte da nossa live, em que o Leandro conduz, só queria complementar bem rapidinho mesmo, com relação a essa postura da política recente, que você falou da ideia do puxadinho e dessa ideia de ir peticionar diretamente, né, para o presidente, criando aquela sensação, né, de proximidade, né, soa, obviamente, né, a vistas largas, como uma atitude abertamente populista. Falou de populismo, a gente lembra do Getúlio Vargas. Mas aí você comentou um elemento que me remete a um outro conceito varguista, que geralmente é menos comentado do que o tão conhecido populismo, né? Que é o conceito de estado de compromisso. O que é isso? O estado de compromisso que os historiadores costumam utilizar, né? Costumam utilizar esse conceito para se referir ao Getúlio Vargas, é uma determinada situação tal em que o governante é colocado numa posição central tamanha que nenhum outro agente socioeconômico ou político da nação tem como, sozinha, exercer qualquer tipo de poder, ficando orbitando em torno daquela figura central. Ou seja, é exatamente essa ideia de que nada vale. É melhor eu ir direto no presidente porque o poder é só ele. O legislativo não tem força, é dependente do presidente. O STF não tem força, é dependente do presidente. A própria população vê só no presidente o único órgão de poder. E no caso do getulismo, isso obviamente caminhou rapidamente para a ditadura, né? Para o autoritarismo. Então aqui a gente vê uma situação parecida, com risco parecido, beleza? Mas era isso aí. Vamos passar então para a segunda parte. Vamos passar então para a segunda parte da nossa live com o Leandro aí. Aí depois eu respondo no final essa sua colocação, Aninha. Gente, bom, a segunda pauta que a gente organizou para falar aqui diz respeito a uma polêmica muito clara dessa semana, que foi a publicação, a campanha publicitária da Natura em relação ao Dia dos Pais, em que ela usa a figura da Tami, né, que é filho da Gretchen, do Tami, né, o filho da Gretchen, que é um homem trans, como figura de pai, né? E aí isso gerou uma polêmica enorme, né? Obviamente, num país que teve o seu conservadorismo explícito nos últimos anos, né? Um conservadorismo que por muito tempo ficou recalcado como uma coisa vergonhosa, né? Por muito tempo a ideia havia muito aquela ideia, né? De que eu acho que homossexuais devem ser apedrejados, eu não gosto de negros e tal. A gente sabe que a população brasileira sempre pensou isso, mas por muito tempo isso foi tratado como um problema pessoal e que a pessoa tinha que tratar na terapia, né? Ela tinha que tratar com o seu psicólogo, porque ela sabia que ela não podia pensar assim, ou isso ficava restrito ali ao núcleo familiar, né? Acontece que com as redes sociais, as pessoas descobriram que elas tinham eco nesses pensamentos. Elas descobriram que não era só ela que pensava isso, né? Como nunca foi. Isso nunca foi um pensamento restrito a um grupo no Brasil. A maioria é racista, a maioria é homofóbica. Acontece que com as redes sociais, essa ideia de maioria se tornou explícita. E a pessoa descobriu que ela não estava sozinha nesses pensamentos dela, né? E esse é mais um dos elementos que levou aí à ascensão de uma figura como Bolsonaro, né? No momento em que o Brasil, durante 15 anos, avançou muito em direitos de minorias, né? E aí, não é uma surpresa nem para mim, eu acho que não é para ninguém, que a reação de parte da população quando a Natura põe um homem trans como figura
de Dia dos Pais, que a reação seja violenta, que a reação seja conservadora e assim por diante, né? E aí, eu queria trazer uma reflexão aqui, que vai além desse aspecto em especial, que tá nesse livro aqui, que é um livro do Leandro Carnal, que se chama Todos contra Todos, o ódio nosso de cada dia, né? É um livro em que ele aborda essas várias facetas do ódio brasileiro, né? E tem um parágrafo em especial que eu queria usar como mote dessa discussão que eu queria trazer para a gente aqui. Que muito se fala do seguinte, né? Eu até lancei uma provocação no meu Face, que era essa. Eu falei assim, gente, comente aqui embaixo a sua opinião sobre essa polêmica aí essa polêmica aí da Natura, que eu quero ver um negócio aqui rapidão, né? Obviamente eu queria ver a opinião das pessoas para cortar quem eu quero cortar ali da minha rede social. Acontece que alguns comentários iam no sentido de dizer que aquilo é claramente um caso de pink money. Para quem não conhece, o conceito de pink money é o conceito de que as empresas usam a causa LGBT, né? Isso funciona não só com a causa LGBT, mas com outras causas também, mas aqui especificamente a causa LGBT. As empresas usam essa causa porque elas reconhecem que essa causa dá lucro, né? Ok, perfeito, né? O que eu quero trazer aqui tudo bem, agora até que ponto isso é moralmente algo condenável? Percebe? Então, se a empresa está se apropriando dessa causa, está defendendo essa causa porque traz lucro, ok, não é pela melhor razão que ela está se apropriando da causa, não é pelo princípio da causa, mas é pela consequência que isso pode trazer para a marca, que é o lucro de fidelizar uma parte de um público que reconhece essa causa, né? Então, eu acho que existe uma polêmica que vai muito além dessa questão do pink money, né? Porque quando a gente fala do pink money, a gente já vem com essa postura de condenação. Você fala, mas a empresa está usando a causa. Ok, agora até que ponto isso é ruim, né? A mesma coisa vale para um outro conceito, que é o conceito de greenwashing, que é a mesma história, só que em relação às causas ambientais. Então, a gente sabe que muitas marcas se apropriaram dessa questão, a própria Natura, né? Muitas marcas se apropriaram dessa questão da causa ambiental, dessa preocupação ambiental, porque ela sabe que existe uma parte do público consumidor que está disposta a pagar mais por um produto que supostamente respeita a essa causa, né? Então, o Leandro Carnal, ele tem um parágrafo num dos textos desse livro, em que ele está falando sobre racismo, né? Então, eu toquei aqui em três causas, né? A causa LGBT, a causa ambiental e uma terceira causa que eu acho que merece a nossa... Travou? A Ana falou que travou? Você tá ouvindo? Não, aqui tá normal. Não? Aninha, tenta restabelecer aí. Então, uma terceira causa que é a causa do movimento negro, né? Então, olha o que o Leandro Carnal põe pra gente. Ele põe o seguinte: o capitalismo ocidental incorpora as pessoas mais pela questão econômica do que pela identidade. Portanto, acredito que o racismo nos Estados Unidos tende a diminuir em função do negro consumidor, não do negro cidadão. No Brasil, o fato de que há uma coincidência entre exclusão social e exclusão de identidade étnico-racial faz com que essa questão se intensifique e se misture. Bom, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, deixa eu explicar um ponto importante. Quando a gente fala da comunidade LGBT, a gente sabe que grande parte dos gays, das lésbicas, dos transexuais é um caso à parte, mas principalmente grande parte dos gays e lésbicas assumidos é um público que tem um poder aquisitivo razoável.
Por quê? Porque os gays e as lésbicas não assumidos, ou melhor, os gays e as lésbicas que vivem em regiões pobres, eles sequer podem se assumir. Eles estão discutindo ali uma questão de sobrevivência. Quando a gente fala, por exemplo, de um gay ou de uma lésbica que mora numa favela, numa comunidade, ele não está ali discutindo se ele pode ou não adotar filhos, ele não está discutindo ali questão de representatividade, ele está ali tentando sobreviver. E para tentar sobreviver, para não ser linchado na rua, ele não se assume. Né? Então, a gente sabe que grande parte do público LGBT assumido é um público que tem poder de consumo. Né? Então, para as marcas, vale a pena colocar um marketing direcionado para essa classe, porque, afinal de contas, é uma classe vista como consumidora em potencial. Né? A mesma coisa funciona em relação à questão ambiental. Obviamente, uma pessoa que ganha um salário mínimo e tem que sustentar 4 filhos, 5 filhos, ela não vai pagar mais caro por um produto só porque ele não usa agrotóxico, ou só porque ele não faz testes em animais. Ele vai comprar aquele produto porque ele é mais barato, puramente. Né? Quando a gente pensa, então, qual é o público que está disposto a pagar mais caro em um produto que não faz teste em animais? É um público que tem um poder aquisitivo maior. Né? Quando a gente toca na questão dos negros, a coisa é um pouquinho mais complicada. Né? Por que a gente não vê o mesmo engajamento das marcas em relação ao movimento negro? Porque no Brasil, especialmente, o negro não é visto como consumidor. Né? O negro, é isso que o Leandro Carnal fala. No Brasil, a gente tem uma identidade entre ser negro e ser pobre. Né? Quando eu comento esse assunto em aula, eu dou um exemplo, e acho que as meninas que estão ouvindo a gente, e se tiver alguma menina negra, acho que vai reconhecer isso mais ainda, eu dou um exemplo que, para mim, é fundamental para entender essa questão em relação ao movimento negro, né? De como que as marcas se apropriam dessas causas. Então, que é o exemplo da maquiagem. Então, assim, quando a gente pensa, a oferta de maquiagem para pele negra no Brasil é rara. Né? É muito rara. As marcas não têm uma oferta muito grande para as várias tonalidades de pele negra no Brasil. Né? Então, as meninas negras, quando vão comprar maquiagem, muitas vezes elas recorrem a marcas norte-americanas, a marcas europeias. Né? Então, a própria Natura, que parece que comprou a briga LGBT, que comprou a briga da preservação ambiental, ela não compra uma briga relacionada à cor da pele. Por quê? Porque isso justifica o que a gente está falando, né? Porque isso não traria um lucro imediato para ela, porque ela não vê a menina negra como uma menina consumidora do produto. Mas ela vê o homossexual como um consumidor em potencial, ela vê a pessoa que tem preocupações ambientais como um consumidor em potencial. Então, e aí é um segundo ponto desse parágrafo do Leandro Carnal, que diz o seguinte: nos Estados Unidos, como não existe uma identidade imediata entre ser negro e ser pobre, né? Nos Estados Unidos existe uma separação física, né? Mas a gente tem, principalmente, por exemplo, quando a gente olha para o Texas, para Nova York, por exemplo, você tem bairros, mesmo Los Angeles, você tem bairros que são negros, mas que não necessariamente são bairros pobres. Você tem bairros de classe média que são negros. Né? Então, o negro é visto como um consumidor em potencial. Então, as marcas de maquiagem nos Estados Unidos fazem produtos para a pele negra. Né? E aí ele aponta para o capitalismo, na sua essência, ele não é um sistema racista. Né? Parece polêmico você falar isso, né? Mas na sua essência, o capitalismo brasileiro, sim, é muito. Né? Mas o capitalismo, na sua essência, ele não é um sistema racista. Para o capitalismo, não me interessa a cor da sua pele, não me interessa a sua orientação sexual, não me interessa quais os seus interesses, me interessa que você possa
me trazer vantagens econômicas, né? Então, se você pode me trazer vantagens econômicas, eu compro a sua briga. Seja ela de orientação sexual, seja ela de interesses de preservação ambiental e assim por diante, né? Agora, como no Brasil o negro não é visto como alguém que possa me trazer vantagens econômicas, a gente não vê a mesma mobilização que as marcas têm em relação à comunidade LGBT, ou em relação à causa ambiental, em relação ao movimento negro. Então, para terminar aqui, eu acho que um ponto importante que a gente tem que pensar é sair... Bom, primeiro, é sair desse binarismo, né? Falamos de pink money, falamos de greenwashing. Ah, tá errado, né? A marca tá errada porque ela tá comprando uma briga que não é dela, ela tá comprando uma briga só para ganhar dinheiro. Tá, beleza, ok. Agora, até que ponto isso é ruim? Isso não é também dar visibilidade para um grupo que quer visibilidade? Se a gente está pensando do ponto de vista das causas de a marca ter feito isso, sim, está errado. Mas quando a gente pensa do ponto de vista das consequências, num raciocínio bastante utilitarista, ora, o que tem de errado? Né? Você está dando visibilidade a um grupo. Eu acho que é isso o raciocínio. Eu diria, mano, que de fato eu vejo assim também como você, e eu digo mais também. O fato dessas empresas passarem a considerar que utilizar esse discurso pode ser economicamente viável, pode gerar lucro, é em si um espelho, um resultado de uma luta que vem ganhando espaço. Exatamente pelo que você falou. Caso contrário, simplesmente não aconteceria. O dinheiro segue esse determinado caminho, né? Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço, também concordo que parte do problema está, por exemplo, no que foi dito aqui, ó, pela Bela Prado 10, que ela fala assim, o problema não está, né, na questão da marca usar isso ou não, mas o que ela faz enquanto uma grande corporação, né? Uma vez que você vai considerar que por ela estar numa situação de poder econômico e podendo fazer bastante coisa, ela tem responsabilidade em si, e essa responsabilidade fica ainda maior uma vez que ela está usando essa pauta com o objetivo do lucro. Isso só reforça uma responsabilidade social ainda maior de se fazer algo. Ela disse, né? Mas o que ela está fazendo a favor dessa população que ela está tecnicamente capitalizando em cima, né? Contrata homens ou mulheres trans para trabalhar nas suas empresas, né? Contrata homens gays, mulheres lésbicas, etc. e tal. Como é que fica essa questão? Eu concordo que essa crítica é bastante válida e ela não... Aí como né, foi dito pelo Guilherme aí, uma coisa não exclui a outra, né? Esse problema realmente existe, ele tem que ser observado, ele tem que ser criticado, mas não naquela lógica do em virtude disso, então tudo que é pink money é absolutamente errado, esse tipo de propaganda não deveria existir, acho que também não é por aí. Legal, acho que é isso aí. Só uma coisa, né? Isso que a Isabela comentou, eu acho que é um segundo passo, né? A gente está, de novo, o fato, eu não estou aqui nem defendendo, nem condenando a ação da Natura. Eu quero mostrar que, na verdade, existe um lado bom e existe um lado ruim, né? O lado bom é o fato de você dar visibilidade e o lado ruim é você dar visibilidade com a intenção de gerar lucro, né? Não porque você, de fato, comprou essa causa. E aí, o segundo passo dessa discussão é exatamente esse que a Isabela falou, né? De que ações efetivas essa empresa está tomando. Porque aqui eu quero só lembrar um caso específico, que era do Banco Itaú. O Banco Itaú, que no mês de junho trocou a sua marca pelo arco-íris, que representa a comunidade LGBT, fez campanha publicitária falando da necessidade, financiou em parte a parada LGBT e tudo mais, e que um mês antes tinha demitido um gerente de banco, logo depois que ele postou a foto dele com o namorado dele numa rede social. Então, assim, isso é um aspecto que é um segundo ponto, né,
do aspecto, né? De mostrar, olha, a empresa é hipócrita, enfim, a hipocrisia. Enfim, a hipocrisia, né? Eu acho que esse é o meme. Mas eu acho que o primeiro ponto, o fato de ser green money, de ser pink money em si, não condena nem valoriza a marca, né? Mas traz o assunto para discussão. Traz o assunto para discussão. E eu acho que pior do que isso é a gente ver a reação do brasileiro médio, né? Porque o Jair Bolsonaro, a gente sabe que é o estereótipo do brasileiro médio. O brasileiro médio que não tem destaque nenhum, que é aquele indivíduo que não... Enfim, que constituiu a sua família, mas que ganha ali o suficiente para pagar as contas e que só consegue ter determinados privilégios dada a sua condição de homem, branco, heterossexual e assim por diante, né? Então é a oportunidade dele de se impor sobre os outros se dá por conta dessas condições. E aí a gente sabe que o brasileiro médio vai ter essa reação violenta quando uma marca traz um modelo de família diferente da família tradicional. E isso é mais assustador. Pode crer. Legal. A Lin Malheiro perguntou aqui, ó, professores, vocês acham que essa estratégia de marketing trará a normalização das diversas orientações sexuais ou será algo a longo prazo ganho de direitos frágeis? Eu acho que é mais o contrário, né? Por mais que você pense que essas marcas, o aumento da visibilidade, né, que essas marcas, essas propagandas geram para a causa, possam reforçar no sentido de normalizar a questão, de tornar essa questão menos tabu, né, e com isso fortalecer a causa. Eu acho da mesma maneira que se por acaso, que se por acaso, por algum motivo, essa guinada à extrema-direita que o Brasil tem vivido, que o Brasil tem sofrido, se ela, por exemplo, aumenta e essas pautas começam a perder espaço, as marcas rapidamente se reciclam e passam a atender a essas novas demandas. A ideia é, para onde a sociedade for, o dinheiro segue, o dinheiro acompanha. Isso é muito claro, é muito evidente. Então eu acho que não é a partir dessas marcas que a gente precisa esperar que haja mudança. Elas são parte do processo que só existem enquanto outras coisas, que esses sim são os elementos que puxam a mudança de fato, que são as manifestações de rua, que é a militância dos determinados grupos organizados, que é, enfim, a posição, a vitória política, né, de determinados elementos de representatividade. Tudo isso puxa muito mais e vai contar com esse apoio do marketing, da propaganda, da publicidade, enquanto, pelo esforço desses outros meios, essa pauta está no hype, por assim dizer, né? Essa pauta está fortalecida. Eu acho que é mais por aí, não dá para a gente ficar esperando da publicidade que puxa a bandeira e lidere, conduza. Não é a eles que cabe esse tipo de protagonismo. Apesar de eu ver que nesses elementos pode sim haver muita ajuda. Eu entendo. O que você acha, Lê? Eu acho que concordo completamente com isso que você falou. O fato de a gente ter uma publicidade que traz um homem trans como pai, isso não vai ser a causa da normalização, isso é a consequência de uma luta. Então, houve uma luta do movimento LGBT que trouxe a possibilidade de que marcas pudessem fazer isso. E a gente tem tido avanços, a gente tem que falar isso, a gente tem tido avanços. Eu me lembro uns anos atrás, quando uma novela da Globo, eu não me lembro que novela era, mas
ela ia exibir pela primeira vez na televisão um beijo gay, né? Que era, eu não lembro que ator que era, mas enfim, era o Antônio Fagundes, que tinha um filho que era gay e tal, enfim. E no último episódio da novela, era a primeira vez na televisão brasileira que a gente ia ter um beijo gay na televisão, né? Então, assim, de uma situação como essa, novela América, o Guilherme falou, de uma situação como essa, em que você cria toda uma expectativa, porque você vai ter um beijo gay para uma situação em que você traz um pai que é trans, gente, a gente teve um avanço enorme. E eu acho que hoje é muito mais normalizado a gente ver beijos gays na televisão, né? Muito mais do que era, eu acho, Marcos, quando a gente tinha 20 anos, né? Ou seja, 4 anos atrás. Né? Tô zoando, né? Obviamente. Foi em 2003. Foi em 2003, a Isabela está colocando aqui. Foi em 2003. E veja, imagina o que era em 2003 você ter, então, um pai trans. Era impensável, né? Pra gente hoje é pensável. E apesar de você ter um grupo que ataca, você tem um grupo que defende. Então, querendo ou não, a gente tem tido um avanço, felizmente, graças justamente a esse tipo de afrontamento. E reforço, que não é feito pela publicidade. A publicidade é só uma consequência, é só uma das faces da consequência, né? Foi a luta LGBT que trouxe a possibilidade de a publicidade colocar isso como pauta, não o contrário. Não o contrário. Boa. Bom, vamos caminhando aí para os minutos finais, né? Vai estourar o nosso tempo. Só respondendo aquela pergunta da Aninha, não sei mais nem se ela está aí ainda, mas a ideia do que ele faz que o Getúlio Vargas faz com os sindicatos também caminha absolutamente dentro disso, né? Porque ele cria aqueles órgãos classistas que silencia o protagonismo dos órgãos sindicais, trazendo a questão do trabalhismo também para a figura do presidente, do Getúlio Vargas, né? Então, com certeza, caminha dentro daquela mesma lógica, né, do conceito de estado de compromisso e que a gente está vendo acontecer no fenômeno do bolsonarismo de maneira muito clara. Eu sugiro também, né, nos momentos finais, aí, como mais uma dica cultural, a obra do Boris Fausto, para a gente conhecer um pouco mais sobre o getulismo e o populismo, que nesse momento que a gente vive um populismo de direita bastante marcante, sempre vale a pena, né, voltar também um pouquinho para os clássicos aí, né? O Boris Fausto, por exemplo, tem muitas obras que daria para recomendar, mas acho que o História Concisa do Brasil, acho que é um que vale a pena justamente por ser uma leitura curta, mas também bastante carregada, bastante pesada, para se compreender o getulismo e esse fenômeno do populismo na figura do historiador Boris Fausto. Aí a gente coloca essas referências, né? Eu vou colocar a referência do Leandro Carnal e essa também aí no final. Legal, Aninha? Então, gente... Marcos, termina aí. Só um minutinho. Colocar aqui uma outra referência de livro de história que eu gostei demais, cara. Que é um livro chamado Brasil, uma biografia, da Lilia Schwartz e da Heloísa Starling. De novo, né? Já que a gente fala de feminismo, já que a gente fala de LGBT e tal, vale a pena, então, a gente trazer uma literatura também produzida por mulheres e duas das mulheres, das melhores pensadoras que a gente tem nesse país, que são a Lilia Schwartz e a Heloísa Starling. Brasil, uma biografia. E atuando, né? E atuando. Legal. Bom, 30 segundos aí para fechar. Leandro, a gente conseguiu, cara. Em 1 hora, gente. A gente conseguiu fazer em 1 hora. A gente demorou 10 Deus semanas. Deus é pai, não é padrasto. A gente demorou 10 Muito bom. Para fazer isso. Exatamente. Apenas 10 treinos a gente conseguiu. Gente, valeu por mais essa. Brigadão. Beijo para todos. Beijo para todas. E boa.